Oi, eu sou a Bá, seja bem-vindo ao Bis. Aqui no meu canal a gente fala sobre cultura pop de uma maneira divertida e informativa. Por isso, se você ama esse universo tanto quanto eu, já desce aqui, se inscreve, ativa as notificações, que eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo que vai sair por aqui. E eu também sou escritora, então se você quiser me segue lá no @aba no Instagram, do jeito que tá escrito aqui, porque vão sair muitas novidades sobre o canal, sobre o meu conteúdo literário, então espero vocês lá. Estamos aqui muito blogueiros, indo assistir o Toy Story e já pensando como que a gente vai fazer para assistir outro filme que vai estrear, que é o Homem-Aranha, e vai ter vídeo também, então estamos muito importantes, muito vloggers. De falar de uma das minhas franquias favoritas, então estamos aqui, eu e meu editor querido, para assistir Toy Story 4. Então fica ligado aí que depois vai ter review e mais uma surpresinha no final do vídeo, beleza? A gente se vê daqui a pouco. Valeu! Bom, finalmente chegou o dia de falar sobre Toy Story 4, eu e meu querido editor fomos lá assistir o filme juntos, então eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei, sobre a minha experiência com a franquia e no final algumas curiosidades bem legais que eu separei. Eu tenho certeza que quem ama essa franquia também vai adorar saber. Vamos lá? Toy Story 4 me deixou muito receosa. Porque eu tenho muito carinho por essa franquia, eu amo demais esses filmes e o universo dos brinquedos do Andy, toda aquela história que foi criada porque era uma coisa muito diferente. Eu acho que a maioria das pessoas, quando Toy Story surgiu, quando descobriu isso, nunca imaginou que a gente pudesse ter um vínculo tão grande com uma historinha sobre brinquedos que falam, e acabou que se tornou tanto um marco da cultura pop, mas as pessoas têm um apego emocional muito grande com essa história. Então eu fiquei preocupada porque eu achei que já tinha sido uma boa forma de encerrar a franquia, o Andy passando os brinquedos dele pra Bonnie, e já tinha sido bem triste, mas eu achei que foi uma excelente maneira de mostrar ciclos, né, que as pessoas crescem, amadurecem, e mesmo ele tendo doado os brinquedos dele pra Bonnie, eu tenho certeza que ele ainda tinha muito amor por eles, e então, na minha opinião, aquela poderia ter sido a melhor forma de encerrar. E aí foi anunciado que iria sair Toy Story 4, fui muito preocupada, mas queria dizer pra vocês que é muito legal. Toy Story é uma das poucas franquias em que, claro que a gente tem os nossos filmes favoritos e aqueles que a gente não gosta tanto, mas de qualquer forma é impressionante como, de maneira geral, a qualidade dos filmes é muito boa, não tem nenhum filme ruim ou nenhum filme que deixe a desejar. E nesse caso o Toy Story 2 continua sendo o meu preferido, mas eu amei o 4, principalmente porque eu achei muito interessante o processo de amadurecimento do Woody. A gente sabe que no começo ele tinha ficado muito preocupado quando o Buzz chegou e ele tinha aquela preocupação de repente ser trocado pelo Andy por outro brinquedo, e aqui eu acredito que continue demonstrando essa preocupação dele, mas ao inserir o garfinho na história, que no começo eu não gostei muito dele,
porque eu achei ele muito esquisito, mas depois eu entendi a função dele no filme. Esse empenho do Woody em manter o Garfinho a salvo por causa da Bonnie era uma maneira de ele sentir que ele não seria esquecido também. Porque por mais que ela já não estivesse brincando com ele nos últimos tempos, ele estivesse ficando no armário e juntando poeira, eu acho que ele ainda sentia que o Garfinho era um vínculo dele com a Bonnie para não ser esquecido. E ele passa por todo o processo de amadurecimento durante o filme para descobrir que na verdade não é se a Bonnie brinca ou não com ele, mas o que importa é que ela fique bem, que ela fique feliz e que não importa o brinquedo que esteja perto dela, mas que ela possa ter sempre um conforto de qualquer brinquedo que seja, mas que o bem-estar dela é o mais importante. Outra coisa que eu achei muito legal foi a vilã, a Gabi Gabi, que é uma boneca antiga, né? Uma boneca vintage. E o que eu achei mais legal dela é que o tempo todo fica aquela sensação de você não saber realmente se ela é uma vilã ou se ela age daquele jeito única exclusivamente por ela ter sido rejeitada e por causa daquele conflito pessoal que ela tem em relação à caixa de som dela não funcionar e ela achar que as crianças não querem mais brincar com ela por causa disso. Então o tempo todo a gente fica naquela, tipo, ela é realmente má ou ela é desse jeito por causa das circunstâncias, até que no final você realmente simpatiza com ela e você fica triste por ela e sente o que ela sente quando ela percebe que mesmo com a caixa de som dela consertada, a Harmony, que é a criança que ela gostaria de pertencer, não quis saber dela. Então eu achei uma maneira muito inteligente de inserir essa vilã, porque também demonstrou o processo de amadurecimento dela que fez todo sentido dentro do contexto, porque parece tipo um estágio final mesmo de amadurecimento de pessoas. Por mais que sejam brinquedos, a gente vê que a personalidade deles passou por processo até que agora eles são brinquedos muito melhores do que eles eram no começo. Então eu achei muito legal. Mas pra mim, o ponto alto mesmo do filme foi o que eles fizeram com a Beth. Ela foi criada no começo meio que pra ser a típica donzelinha em perigo, par romântico do Woody, e ela pertencia a Molly, mas o Andy sempre brincava com ela porque ela era a donzelinha salva pelo Woody nas aventuras e tudo mais. E aí teve toda essa questão que foi incluída no filme dela ter sumido e ter aparecido e ter contado a história dela. Então eu acho que ela poderia ter sido reintroduzida na história de qualquer maneira, em qualquer outro contexto, mas o contexto que eles criaram foi brilhante, porque atendeu não só a essas novas demandas de personagens femininas com mais atitude e personalidade que as pessoas estão querendo ver no cinema, como ela trouxe um gás novo pro filme e também uma outra perspectiva da jornada dela de amadurecimento. Eu acho que esse quarto filme é muito sobre a jornada de amadurecimento pessoal de cada brinquedo. E a dela é muito interessante porque ela era uma boneca de porcelana, fofinha, intocável, donzelinha, e um dia ela descobriu que ela podia ganhar o mundo, assim como acontece com várias meninas. Eu acho que foi uma representação bem clara de como algumas vezes acontece uma coisa fantástica quando a gente descobre a nossa força interior. E a história dela com o Woody ficou muito legal, o final, porque não ficou aquele românticozinho meloso deles ficarem juntos porque eles ficaram juntos, mas foi uma escolha a partir de uma experiência que envolveu várias outras coisas que eles tiveram juntos e não só o sentimento deles. Então eu fiquei com uma sensação muito boa assistindo esse filme, primeiro porque pra mim é o filme mais engraçado da franquia. Eu dei muita risada, o ritmo cômico é muito bom e porque no final continua
tendo aquela coisa emocionante, aquele fator que te faz dar aquela chorada, porque a função da Pixar no mundo é fazer as pessoas chorarem. Então eu achei incrível, porque o filme todo tem um ritmo super pra cima, é engraçado, e no final é emocionante, mas não é meloso. Então eu adorei, assim, eu fiquei muito contente de ter superado as minhas expectativas, porque eu tava preocupada de eles empurrarem mais um filme e acabar deixando uma coisa que já tava boa meio esquisita. Mas eles conseguiram fazer de um jeito muito legal. Só o que me incomodou um pouquinho foi que eles deram uma forçada nas coisas ruins acontecendo com a família da Bonnie para impedir eles de seguirem viagem, para dar tempo dos brinquedos viverem as aventuras. Então é muito, muito estranho uma pessoa ter tanto azar igual os pais da Bonnie, mas a gente dá um crédito porque foi feito de uma maneira muito legal e eu fiquei muito feliz, muito contente. Eu espero que não tenha mais nenhum filme, pra mim já tá ótimo desse jeito. Chega! Chega! E com certeza é uma franquia, assim, quase perfeita e que cumpriu muito bem o seu papel de manter a qualidade do começo ao fim. E é isso, vai ficar pra sempre nos nossos corações. Eu espero que no futuro eu possa ter minha coleção inteira de brinquedos do Toy Story e um dia eu mostrar aqui pra vocês, porque é uma coisa que eu já quero há muito tempo, mas eu ainda não consegui fazer. Bom, é isso, e agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas curiosidades que eu pesquisei sobre a franquia e que algumas pessoas não devem saber, mas eu acho que é bem interessante. Bom, a primeira delas é que Toy Story foi recorde de bilheteria no seu lançamento. O primeiro Toy Story, ele superou a bilheteria de filmes clássicos em live action que foram lançados no mesmo ano, e foi uma surpresa muito grande porque ninguém acreditava que um filme sobre brinquedos que falavam pudesse dar tão certo. E no princípio a ideia original era que o interesse romântico do Woody, ao invés da Beth, fosse a Barbie, mas a Mattel não cedeu os direitos na época porque ela não sabia se o filme ia dar certo, e aí eles incluíram a Beth e a Barbie aparece só a partir do segundo filme, e aquele figurino azul com as polainas, uma coisa até meio anos 80, foi um figurino especialmente criado para Barbie no Toy Story. Outra coisa muito interessante que eu dei uma pesquisada é que aqueles desenhos do Andy, que o Andy faz do Woody, que aparecem na parede dele, são os primeiros esboços de como o Woody seria, porque bem no começo ele seria bem diferente, até chegaram a cogitar que ele fosse um boneco de ventríloco, mas algumas pessoas da equipe de criação acharam que ia ficar muito estranho, muito aterrorizante, e eu concordo. E eu, inclusive, talvez não tenha sido de propósito, mas eu acho que talvez possa ter sido uma referência a isso, o fato deles terem colocado aqueles capangas da Gabi Gabi serem aqueles bonecos de ventríloco assustadores, porque ser assustador combina muito com esse tipo de boneco. Então, eu achei muito interessante. Outra curiosidade muito legal é que o Rex, o dinossaurinho que todo mundo ama, que é muito fofo, ele foi especialmente criado para ser uma versão contrária do T-Rex, do Jurassic Park. Porque enquanto o T-Rex é feroz e tal, o Rex é super medroso e ansioso e meio assim, uma personalidade toda medrosa e fofinha, então era meio que a intenção ele ser uma paródia. Outra curiosidade muito legal que eu pesquisei é que vocês sabem que quando puxa a cordinha do boneco mesmo, do Woody, ele fala, né, algumas frases. E, na verdade, não é a voz do dublador original, que é o Tom Hanks, seria a voz do irmão dele, do Jim Hanks. Então, se você comprar os bonecos do Woody nos Estados Unidos e nos países onde se fala inglês, e você puxar a cordinha, você vai ouvir a voz do Jim Hanks falando aquelas frasezinhas do Woody em inglês. There's a snake in my
Outra curiosidade muito interessante é que o Lotso, o ursinho lá, urso malvado, que é que é também um vilão do filme anterior, ele aparece como easter egg no filme Up Altas Aventuras, na hora que o Cal tá subindo com a casa com os balões e passa pela janela de uma garotinha brincando dentro de um apartamento. Dá pra ver o Lotso assim no cantinho, na parede. Então a gente sabe que a Pixar é a deusa dos easter eggs e que tem a teoria da Pixar. Então é uma coisa muito mais legal aí pra gente acrescentar nessa teoria. E a última curiosidade, que eu acho que é a mais fofa de todas, é que os bonecos no filme têm o nome do Andy escrito embaixo dos sapatos. Então, se você for comprar um boneco do Woody, você consegue ver o nome dele escrito, no nome do Andy escrito nas botinhas de todos os bonecos físicos. E eu acho uma curiosidade muito fofa e um detalhe muito lindo, assim, que ainda gera mais esse envolvimento emocional e me gera mais vontade de um dia ter a minha coleção de bonecos do Toy Story. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui qual é a experiência de vocês com Toy Story, se vocês gostam, se vocês não gostam, se vocês assistiram o filme e curtiram, ou se não, por quê. Vamos trocar essa ideia aí. Não esquece de dar o like, porque ajuda muito o canal. Indique para um amigo que também ama cultura pop, traz ele pra cá pra fazer parte dessa colmeia. Então, espero vocês no próximo vídeo. Um beijão! Toy Story Take 1. Oi, eu sou a Bá, seja bem-vindo ao meu canal. Bom, Toy Story é o quarto. Vamos assistir o filme juntos e eu vou contar um pouquinho do que ela... Bom, finalmente chegou o dia de falar sobre Toy Story. Essa você pode colocar, eu errando.